Boa tarde, alunos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estudar as pirâmides etárias. Pirâmide etária é um tipo de gráfico que determina é, valores sobre a população de um determinado lugar em determinado tempo. Geralmente as pirâmides etárias elas determinam a taxa de natalidade, a mortalidade no país, por elas a gente consegue observar a população economicamente ativa, se ela é grande, se ela é pequena, se há uma quantidade maior de jovens na população, se há uma quantidade maior de idosos na população e o que isso gera para aquele lugar. Geralmente as pirâmides etárias elas são feitas para países, né? Também existem para cidades, estados, e elas determinam um ano específico, né? Então a gente pode ter uma pirâmide etária do ano passado da população brasileira e assim por diante. A comparação entre pirâmides etárias também determina qual o grau do desenvolvimento dos países, se é um país pobre, se é um país rico, se é um país em desenvolvimento, se há uma transição em desenvolvimento nesse país. Enfim, são várias coisas que dá para perceber através do estudo da pirâmide etária. Então, quais são as principais coisas que nós precisamos entender primeiramente? Eu trouxe essa pirâmide etária aqui da Itália em 1998. Então, nós temos o país, né, a Itália, e o ano em 1998. E aí existem dois eixos dessa pirâmide. O primeiro eixo é o eixo das idades aqui, né, de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, de 10 a 14 anos. Então, vocês podem observar que cada coluna aqui, né, nesse gráfico de colunas, equivale a 5 anos, né, a população que tem em 5 anos de idade, né, entre 5 anos. De 0 a 4 anos, então toda a população de 0 a 4 anos está nessa primeira coluna aqui de baixo. Na segunda coluna, diz toda a população da Itália de 98, que tem a idade entre 5 a 9 anos, e assim por diante. E aí o outro eixo, né, o eixo X, ele está mostrando a população em quantidade de milhões, nesse caso aqui em milhões. Então, por exemplo, a população de 0 a 4 anos de mulheres, para o lado direito, nós temos mais ou menos 1,25 milhões de habitantes em 98 na Itália. Então, é assim que nós conseguimos observar essa população de mulheres à direita e de homens à esquerda. Toda vez que você vê uma pirâmide etária, vai ser registrado dessa forma: mulheres à direita, homens à esquerda. Bom, então cada uma dessas colunas representa a quantidade de pessoas que moram naquele país, naquele ano, naquela idade, né, naquela faixa etária. Então nós temos outras coisas que a gente pode depender da pirâmide, ou seja, tirar da pirâmide, observar na pirâmide. Como é uma pirâmide etária, a gente pode classificar ela em faixas etárias também, não só em faixas etárias de idade, de 0 a 4 anos, mas em conjuntos etários, como por exemplo, jovens. Os jovens estão aqui em verde, então eu vou colocar aqui escrito jovens, inclusive, para vocês verem. Os jovens são a população considerada de 0 até 15 anos, 14 anos de idade. Então, nós temos a população jovem. Alguns lugares consideram até a população com até 19 anos de idade, mas depende muito de cada caso. Então, essa população da base da pirâmide é chamada de jovens. Então, a gente pode observar a pirâmide que ela tem uma base, e essa base é composta por jovens. Depois da base, nós temos o corpo da pirâmide, que é essa parte em amarelo. Então, quando nós analisamos uma pirâmide etária, a gente chama essa parte do meio de corpo da pirâmide. E o corpo da pirâmide ela registra que tipo de pessoas, que faixa etária? Dos adultos. Então, se aqui nós temos os jovens, na parte amarela nós temos os adultos. Então, dependendo do lugar, adultos podem ser considerados de 15 anos para cima ou de 20 anos para cima, até mais ou menos 60 ou 65 anos, que são considerados adultos. Depois dessa fase, nós temos então a população idosa. A população idosa, então, ela é acima de 60 anos. Idosa. População idosos. Os idosos, né? Jovens, adultos e idosos. E essa parte da pirâmide é chamada de topo da pirâmide.
Então, os que estão no topo da pirâmide são os idosos. Então, uma coisa muito importante para analisar todos os tipos de pirâmides etárias é essa configuração. A base da pirâmide, que são os jovens, o corpo da pirâmide, que são os adultos, e o topo da pirâmide, que são os idosos. Essas três configurações são muito importantes para a gente entender e analisar no tipo de pirâmide. Então, por exemplo, vamos fazer uma análise dessa pirâmide aqui da Itália em 98. Nós podemos observar que, comparando a base com o corpo, a base tem menos população, ou seja, tem pouca população. Olha até aqui, se somar tudo isso aqui, dá muito pouca população em comparação com o corpo e o topo da pirâmide. Então, o que quer dizer isso? Se tem pouca gente na base da pirâmide, quer dizer que tem poucos jovens nessa população. Ou seja, essa população, a população jovem, ela é muito pequena em relação à população adulta e idosa. Se a população jovem é muito pequena e ela está diminuindo, porque a gente pode ver de 10 a 14, tem mais que de 5 a 9, que tem mais que 0 a 4. Então, a população jovem está diminuindo, ela não está aumentando, ela está diminuindo. Então, está vindo para cá, né? Ela está cada vez mais diminuindo. Deixa eu só selecionar aqui para mostrar para vocês. Então, ela está diminuindo. Ela não está aumentando, ela está diminuindo. Então, o que nós temos aqui? Se a população jovem está diminuindo, quer dizer que a taxa de natalidade, que é a quantidade de pessoas que estão nascendo nessa população, ela é menor. Então, a taxa de natalidade ela é menor. Então, vamos colocar aqui coisas que nós entendemos dessa pirâmide. Taxa de natalidade menor. Então, nascem menos pessoas. Deixa eu colocar aqui. Aí, certo. Então, a taxa de natalidade ela é menor. Nós temos um corpo da pirâmide muito grande. A maior parte da população fica no corpo da pirâmide, mas ela está também diminuindo. Vocês podem ver que a maior parte da população que nós temos, a média da população é entre 30 e 34 anos. Então, a maior parte da população que existe dentro desse país é da faixa etária de 30 a 34 anos. O que quer dizer isso? Que nós temos uma população economicamente ativa mais velha. O que é a população economicamente ativa? É a PEA. São as pessoas que estão trabalhando. Essa PEA, ela está, então, nessa população que trabalha. E essa população economicamente ativa, ela está diminuindo. Ela é antiga e diminui, e menor. Então, colocamos aqui, antiga e menor. Ao observar o topo da pirâmide, então nós vamos observar a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que morrem na população. E essa taxa de mortalidade sempre ela vai ser, quanto menor ela for, mais pessoas vão chegar na população idosa. Então a taxa de mortalidade da população italiana ela é baixa. Por quê? Cada vez mais pessoas estão chegando nas últimas faixas, lá sendo idoso. Quanto menos pessoas morrem, mais pessoas vivem, né? Logicamente. Então, elas vão viver por mais tempo. Então, a taxa de mortalidade dessa população idosa é baixa. Consequentemente, nós temos um maior número de aposentados. Com o maior número de aposentados, nós temos um problema também na aposentadoria dessa população. Então, o que a gente pode... Olhando, então, toda essa configuração, o que a gente pode depreender disso? Que a Itália é um país rico. Por quê? Um país rico, ele tem uma base pequena, um corpo largo e um topo também se alargando da pirâmide. Quando a base é estreita, quer dizer que nós temos um país que está tendo uma taxa de natalidade menor, assim como
quando a parte do topo é pequena, ou é grande no caso, é o contrário, né? Elas são inversas, quer dizer que tem uma taxa de mortalidade também baixa, o que quer dizer que são um país rico. Então, esse aqui é um país rico, desenvolvido. Então, a Itália já em 1998 é um país rico, um país desenvolvido, certo? Então, essa é a forma de nós analisarmos uma pirâmide etária. Nós vamos analisar a base da pirâmide, o corpo e o topo. A base sendo os jovens, o corpo os adultos e o topo os idosos. Na base, a gente vê a taxa de natalidade. Se ela estiver diminuindo, a taxa de natalidade é menor, ou seja, está nascendo poucas pessoas. Se está nascendo poucas pessoas, quer dizer que tem, por exemplo, as mulheres estão mais preocupadas em trabalhar do que ter filhos. A gente tem uma quantidade de um grau de fertilidade menor na população, ou seja, as mulheres têm poucos filhos, né? Na PEA, sendo maior, a PEA é antiga e menor, né? Ela está diminuindo, então quer dizer que tem menos pessoas indo trabalhar, menos pessoas trabalhando, compondo a população economicamente ativa, e o topo está cada vez mais aumentando a quantidade de população idosa, porque nós temos uma taxa de mortalidade baixa, consequentemente o maior número de aposentados. Isso tudo registra um país rico, desenvolvido. Vamos ver agora outros exemplos que estão no livro de vocês. Deixa eu pegar aqui na segunda imagem. Então, essa aqui nós temos 4 pirâmides etárias de 4 países diferentes. Nós temos aqui a pirâmide etária do Haiti, que é um país aqui da República da América Central, né? Colômbia, que é da América do Sul, Nova Zelândia, lá na Oceania, e o Japão, lá na Ásia. Vocês podem observar que as pirâmides etárias são do mesmo ano, 2016, para as 4 pirâmides. Só que a forma de cada pirâmide etária ela é muito diferente uma da outra. Você podem ver também que as populações registradas são diferentes. Nós temos populações aqui em milhões para Colômbia, milhões para Japão e milhares para Haiti e Nova Zelândia. Mas a proporcionalidade ela se manteve. Então, o que a gente vai analisar aqui? Nós vamos analisar as 3 partes da pirâmide, a base, o corpo e o topo. Então, vamos aqui. Deixa eu colocar uma outra cor aqui para a gente conseguir enxergar. Então, vamos ver. A base da pirâmide aqui do Haiti, ela é muito larga. Ela é extremamente larga. Comparando com outros países, ela é bem larga. O que quer dizer quando a base da pirâmide é larga? Quer dizer que tem uma população jovem muito grande. Então, a taxa de natalidade aqui ela é muito alta. Já o corpo da pirâmide, como vocês podem observar, ela está diminuindo muito rapidamente. Ela faz uma pirâmide clássica, que nós chamamos na análise da população, uma pirâmide clássica. Então, o corpo da pirâmide, a população está diminuindo muito rápido, que é a população adulta. O que quer dizer? Que tem muita gente morrendo. Se nasce tudo isso aqui, 600 milhões de mulheres, 600 milhões, mil mulheres, depois nascem... se nascem 600 mil mulheres, nem todas essas mulheres estão chegando no topo da pirâmide. Então, quer dizer que está diminuindo. O topo da pirâmide já tem pouquíssimos população idosa. Olha a população idosa quase inexistente. Então, a taxa de mortalidade nesse país é extremamente alta. Isso quer dizer que nós temos um país pobre. Um país pobre, ele tem uma população dessa forma, uma pirâmide etária dessa forma, com uma população muito alta na base e que vai diminuindo muito rapidamente, quase ninguém no topo da pirâmide, ou seja, uma população jovem muito grande, uma população adulta diminuindo e uma população idosa quase inexistente. Então, é uma população que tem uma taxa de mortalidade muito grande. Então, um país pobre ele sempre vai ter esse registro. Um país pobre, um país subdesenvolvido, ele vai ter um registro dessa forma, né? Uma base muito larga e um topo muito curto, muito pequeno. A Colômbia, já ao contrário do Haiti, ela tem uma base que está se estreitando.
olha a base aqui, ela é menor do que, ela já está menor do que o corpo, né? Ela está nessa parte aqui, quer dizer que ela tem um calombinho aqui. Esse calombinho aqui quer dizer que a taxa de mortalidade, ó, o calombinho aqui. A taxa de mortalidade ela é menor, a natalidade está diminuindo, ou seja, está nascendo muito menos pessoas e tem mais gente chegando na parte de cima da pirâmide. Então a taxa de natalidade diminuiu, a taxa de mortalidade também está diminuindo. Isso aqui é um típico de uma pirâmide de um país em desenvolvimento. É um país que está em desenvolvimento, como o nosso, por exemplo. É um país que tem pobreza ainda, mas que ele está tentando reduzir a pobreza, né? Então, isso é um país em desenvolvimento. Um país rico ele vai ter a sua base praticamente muito parecida, ela vai estar meio que estabilizada, a quantidade de nascimentos vai estar bem estabilizada, como a gente pode observar aqui, né? Quase não tem muita diferença, não existe um calombo, né? É quase reto aqui na base. E o topo vai se aumentar muito, ainda está aumentando bastante. Então o topo ele tem essa configuração mais inclinada. Isso aqui é um país rico, né? Nova Zelândia é um país rico. Quer dizer que a taxa de natalidade está se mantendo, não está aumentando nem diminuindo. A taxa de mortalidade ainda continua diminuindo bastante. Então ela está fazendo a transição demográfica, já completou a transição demográfica, ou seja, de uma população sobrevivendo mais, né? Então aqui nós temos uma população de um país rico. E aí, por último, nós temos uma população de um país que está envelhecendo. É uma população de um país rico, mas também está envelhecendo. Por quê? Observem a taxa de natalidade aqui embaixo. Ela está muito baixa, diminuindo muito. A gente vai ter quase uma pirâmide invertida aqui, né? A população adulta ainda é grande, mas ela está se envelhecendo bastante, né? A população maior que aparece aqui é de 74 anos. É uma população extremamente idosa. Ela não é uma população feita de jovens, é uma população feita de idosos. Nesse caso, nós temos um país rico, idoso, que é o caso do Japão. Então, a população que é de um país rico, configuração de um país rico, mais uma população muito idosa. Então, isso aqui são 4 tipos de pirâmides diferentes que nós vamos encontrar de países pobres, em desenvolvimento, ricos e ricos idosos, né, que é a população está diminuindo, a população país idosa. Então, observem bem como que é uma pirâmide etária, vocês conseguiram entender, eu espero que vocês tenham conseguido entender essa diferença. A população, né, de uma pirâmide etária de um país pobre é aquela de pirâmide, em forma de pirâmide mesmo. Em desenvolvimento é aquela que tem um calombinho aqui, ela está mais gorduchinha aqui no meio. Um país rico, a base geralmente ela é reta, e de um rico idoso, a pirâmide ela já está se invertendo, é uma pirâmide invertida. Beleza? Então, vamos fazer as atividades ali que são propostas de análise dessas pirâmides etárias, e aí vocês vão explicar para mim uma dessas pirâmides, tá bom? Até a próxima aula e qualquer dúvida é só perguntar. Até mais!